Na terra de Canaã, uma vasta e árida região, uma família prosperava sob os cuidados de Jacó, o pai de 12 filhos. Entre eles estava José, um rapaz de 17 anos, cheio de vida e confiança. José era especial para Jacó, que o amava mais do que aos outros filhos. Para demonstrar seu afeto, Jacó deu a José uma túnica ricamente ornamentada, um presente que despertou inveja e amargura entre seus irmãos. Um dia, José teve um sonho que agitou seu espírito. Ele o compartilhou ansiosamente com seus irmãos. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando de repente meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto seus feixes se juntavam ao redor do meu e se curvavam diante dele. Seus irmãos ficaram furiosos, e a inveja deles cresceu à medida que José compartilhava mais sonhos de poder sobre eles. José teve outro sonho. Tive outro sonho, disse ele a eles. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando ele contou isso a seu pai e a seus irmãos, Jacó o repreendeu. Embora Jacó o tenha repreendido, ele guardou as palavras de José em seu coração, ponderando sobre seu significado. Um dia, Jacó enviou José para verificar seus irmãos, que estavam pastoreando seus rebanhos perto de Siquém. Quando seus irmãos o viram se aproximando, a inveja dele se transformou em ódio. Lá vem aquele sonhador, murmuraram. Vamos matá-lo e jogá-lo em uma dessas cisternas, e diremos que um animal feroz o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Rúben, o mais velho, interveio, instando-os a não matar José, mas a jogá-lo em uma cisterna. Quando José chegou até eles, seus irmãos o despiram de sua túnica ricamente ornamentada e o jogaram em uma cisterna vazia. Enquanto se sentavam para comer, viram uma caravana de mercadores ismaelitas vindo de Gileade. Judá, um dos irmãos, sugeriu que vendessem José em vez de matá-lo. Os outros concordaram. Eles venderam José por 20 peças de prata, e os mercadores o levaram para o Egito. Os irmãos mergulharam a túnica de José no sangue de um bode e a trouxeram a Jacó, alegando que um animal selvagem o havia matado. Jacó a reconheceu e lamentou profundamente. Enquanto isso, José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, um dos oficiais do faraó, o capitão da guarda. Embora fosse escravo, o Senhor estava com José, e ele prosperou em tudo o que fazia. Potifar viu isso e colocou José como responsável por sua casa. No entanto, a esposa de Potifar notou a aparência atraente de José e tentou seduzi-lo. Mas José, leal tanto a Deus quanto a Potifar, recusou seus avanços. Um dia, quando não havia ninguém por perto, ela o agarrou pelo manto e exigiu que ele dormisse com ela. José fugiu, deixando seu manto nas mãos dela. Furiosa, ela o acusou falsamente de tentar atacá-la. Potifar, enfurecido, jogou José na prisão. Mesmo na prisão, o Senhor estava com José. Ele encontrou favor aos olhos do carcereiro, que o colocou como responsável por todos os prisioneiros. Apesar de suas circunstâncias, José permaneceu fiel e confiou no plano de Deus para sua vida. Enquanto estava na prisão, José conheceu o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, que haviam sido presos por ofender o faraó. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite, e José, com a ajuda de Deus, os interpretou. Para o copeiro, José disse: em 3 dias, o faraó o restaurará à sua posição. Para o padeiro, no entanto, ele disse: em 3 dias, o faraó o executará. E assim como José havia dito, o copeiro foi restaurado, e o padeiro foi executado. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele e mencionasse seu caso ao faraó quando fosse restaurado à sua posição, mas o copeiro se esqueceu de José, e mais 2 anos se passaram. Então o faraó teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro, 7 vacas saudáveis estavam pastando junto ao Nilo, quando 7 vacas magras saíram do rio e devoraram as vacas saudáveis. No segundo sonho, 7 espigas de trigo saudáveis foram devoradas por 7 espigas finas e queimadas. Nenhum dos sábios do faraó pôde interpretar os sonhos. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Ele contou ao faraó sobre o jovem hebreu na prisão que havia interpretado corretamente seu sonho. O faraó convocou José, e depois de se barbear e trocar de roupa, José apareceu diante dele. O faraó explicou seus sonhos, e José, com a sabedoria de Deus, os interpretou. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo saudáveis representam 7 anos de abundância no Egito.
As 7 vacas magras e as 7 espigas queimadas representam 7 anos de fome que virão. A fome será tão severa que a abundância será esquecida. José então aconselhou o faraó a nomear um homem sábio e discernente para supervisionar a terra. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou como segundo no comando de todo o Egito, dizendo: apenas com respeito ao trono serei maior que você. Durante os 7 anos de abundância, José viajou por todo o Egito, coletando e armazenando grandes quantidades de grãos. Quando a fome chegou, ela atingiu não apenas o Egito, mas todas as terras vizinhas também. Pessoas de todos os lugares vinham ao Egito para comprar grãos de José, inclusive seus irmãos. Quando eles chegaram, se curvaram diante de José, assim como ele havia sonhado anos antes. Mas eles não o reconheceram. José, no entanto, os reconheceu e decidiu testar seu caráter. Ele os acusou de serem espiões e os jogou na prisão. Após 3 dias, ele os libertou, mas manteve Simeão como refém. Ele exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, de volta ao Egito para provar sua inocência. Os irmãos voltaram a Canaã e contaram a Jacó o que havia acontecido. Embora Jacó relutasse em enviar Benjamim, a fome o obrigou a ceder. Ele enviou Benjamim com os irmãos, junto com presentes para José e o dinheiro que haviam usado para comprar o grão. Quando chegaram ao Egito, José os convidou para uma refeição em sua casa. Ao ver Benjamim, José foi tomado de emoção e teve que sair da sala para chorar. Depois de se recompor, ele voltou e continuou seu plano de testá-los. Ele mandou colocar sua taça de prata no saco de Benjamim e depois enviou seu mordomo para acusá-los de roubo. Quando a taça foi encontrada, os irmãos foram levados de volta a José. Judá deu um passo à frente e ofereceu-se para ficar no lugar de Benjamim como escravo, implorando pela liberdade do rapaz. Movido pelo altruísmo de Judá, José não pôde mais se conter. Ele revelou sua identidade a seus irmãos, dizendo: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Os irmãos ficaram atonitos e aterrorizados, mas José os tranquilizou. Não tenham medo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para realizar o que está sendo feito agora, o salvamento de muitas vidas. José abraçou seus irmãos e os perdoou. Ele os enviou de volta a Canaã com provisões e carruagens para trazer seu pai e suas famílias para o Egito, onde viveriam na terra de Gósen. Quando Jacó chegou ao Egito, ele e José se abraçaram em uma reunião emocionante. Jacó viveu mais 17 anos no Egito, e quando morreu, José e seus irmãos o levaram de volta a Canaã para ser enterrado com seus antepassados. José continuou a governar o Egito com sabedoria e integridade. Ele viveu para ver seus filhos e netos crescerem. E quando estava próximo do fim de sua vida, lembrou sua família da promessa de Deus de levá-los de volta à terra de seus antepassados. A vida de José foi um testemunho de fé, perseverança e da crença de que os planos de Deus, mesmo quando ocultos, sempre trabalham para o bem daqueles que confiam nele. José lembrou seus irmãos da promessa de Deus aos seus antepassados que um dia Deus os tiraria do Egito e os levaria à terra que ele havia jurado dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez com que os israelitas jurassem que, quando Deus os libertasse, levariam seus ossos com eles ao sair do Egito. José morreu no Egito e seu corpo foi embalsamado e colocado em um caixão. Seu desejo final seria eventualmente cumprido gerações depois, quando os israelitas saíram do Egito durante o êxodo sob a liderança de Moisés. A vida de José havia completado um círculo, de um menino com sonhos a um escravo, a um prisioneiro, e finalmente a um governante poderoso que salvou muitas vidas. Através de todas as provações e triunfos, a fé de José em Deus nunca vacilou, e sua história se tornou um testemunho da providência, do perdão e do cumprimento das promessas de Deus. Se você quer aprender todas as histórias da Bíblia, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações. Vídeos novos no canal toda segunda, quarta e sexta-feira. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.